Ok, pessoal. Então, como eu disse, agora dando um pouquinho de salto no tempo aí, direcionado à nossa área de estudo sobre aspectos históricos da educação física, a gente vai ver um pouquinho do comportamento e do andamento da educação física a partir da década de 70, tá bom? Então, basicamente, nós podemos conhecer também, nós vimos aí uma pequena decadência do que a gente discutiu anteriormente da educação física lá na Roma Antiga, mas não era uma coisa tão institucionalizada quando nós pensamos na educação física na década de 70, tá? Então, na década de 70 nós tivemos uma decadência também da educação física, e essa decadência é importante compreender que é um processo de planejamento, um processo de caminhada para a evolução de algo melhor. Ao longo do tempo a gente também está dentro desse processo, tá? Então, nessa própria decadência da educação física, né? O que foi que nós tivemos como fatores decadentes nesse período? Então, decadência, né? Na década de 70, com a grande propaganda política, seu enfoque estava voltado bem em bases patrióticas. Aí, quando a gente vem muito à tona pensando na década de 70, vai muito para quem? Para o militarismo, tá? Tendo o governo militar investido nessa área, né? Então, década de 70, historicamente, nós tínhamos aí um governo militar, tá? Investido nessa área, almejando obter uma juventude forte e saudável, apta para defender o quem? O país. Não tão diferente do que a gente viu da Grécia Antiga, né? No aspecto que eu digo assim, não confrontando a parte filosófica e instrução dos filósofos, mas o intuito da nossa área da educação física na década de 70 era de desenvolver uma juventude, ou seja, jovens mais fortes e mais saudáveis, através do exercício. Então, uma grande herança aí da própria ginástica, desse período militar, é a calistenia. Não sei se vocês já ouviram falar dessa situação. O computador caiu aqui, chegou, levei um susto. Então, não sei se vocês já ouviram falar, mas exercícios calistênicos até hoje em dia existem, né? Se fala um pouco sobre a execução e sobre o uso desses exercícios ao longo do dia para poder fortalecer o corpo, né? Então, o polichinelo seria um grande exemplo, né, de exercício calistênico que era utilizado na época militar, tá? Então, concomitante a isso, ocorre uma investida na área esportiva, né, visando o desenvolvimento da propagação do esporte no país. A seleção brasileira na Copa de 1970 foi exemplo disso. Quem aqui gosta de futebol e sabe e poderia me citar um nome aí de um atleta muito famoso da década de 70? Que tem muito a ver aí com essa relação do militarismo, da propaganda militar. Alguém? Vocês estão me escutando? Então vamos lá, não sei se eu estou ficando velho demais, mas o próprio Pelé é um grande exemplo disso, né? Dessa propaganda utilizada para poder, através do esporte, né, do futebol, para poder chamar mais jovens para tanto o seu desenvolvimento de força, serem mais saudáveis, agregando-se a quem? Ao exército para poder defender o país, tá? Então é um exemplo muito claro aí do esporte, da seleção brasileira na década de 70. E aí a própria educação física era voltada para a área escolar, né? A educação física tinha seus holofotes apontados para a aptidão física. Não sei se vocês lembram, mas anteriormente eu tinha mostrado um quadro branco que tinha vários autores, né, com algumas tendências, o que é que cada uma delas tratava e o ano, né? Eu lembro que eu coloquei isso anteriormente, cerca de 2 ou 3 aulas anteriores, e lá nós tínhamos uma abordagem que era a abordagem da aptidão física, que é uma aptidão física voltada para o desenvolvimento do ser humano, tá? Com isso, a iniciação esportiva passa a ter um papel primordial a partir da quinta série, tá? Onde buscava-se alunos com potencial para representar o país. Imagina aí, alunos a partir da quinta série com possível potencial para representar o país em competições internacionais. Então, é claro,
Imagine que aqui, tá, beleza, Kleber, nós estamos falando de quem? Do esporte, ok? Esporte em si. Esse esporte, quando você pensa aqui, só para ficar mais claro, quando nós pensamos nessa perspectiva de esporte, atrelada à educação física, embutida na área escolar e nesse período específico, você pode se perguntar se essa educação física ela era inclusiva ou exclusiva, né? Então ela era muito mais exclusiva do que mesmo inclusiva, tá? Eu espero que vocês estejam entendendo a partir do que eu estou falando, que ponto de vista eu estou querendo falar. Então somente os mais fortes, mais rápidos, mais aptos fisicamente eram valorizados ou supervalorizados, porque poderiam ter possíveis potenciais de representar o país em competições internacionais, a partir, pensando na perspectiva de quê? Divulgação, tá? Divulgação para poder haver mais recrutamento, aumenta-se a força do próprio poder militar, aumentando-se a força do poder militar, consegue-se se manter um pouco mais no poder em detrimento da sua força, tá? Então, com essa concepção, a educação física restringe-se à aptidão física e à busca de talentos, tá? Havendo assim processos seletivos o que o torna um desporto elitizado. E aqui nós podemos contextualizar com algumas informações bem atuais, tá? Esquece o período de pandemia. Anteriormente nós tínhamos as competições, que eram os interclasses, ou cidade contra cidade, ou escola contra escola na mesma cidade, tá bom? Que são as etapas aí dos jogos escolares. Esses jogos escolares, eles têm uma característica, é claro, que de interação, de convívio social com os atletas de outra equipe, de outra cidade ou de outra escola, tá? Mas nesse aspecto se parece muito com o que nós podemos ver aqui da própria década de 70, tá? Porque o próprio desporto que era elitizado é uma representação clássica de quem é que vai para as competições, tá? Nessas competições, aí mais uma vez, ela tem um caráter de exclusão, porque só vai os que são melhores, por assim dizer, ou jogando futsal, ou handball, ou voleibol, ou handball, ou qualquer outra modalidade esportiva, tá? Desde que seja do domínio dele e ele seja melhor ou um pouco acima da média do que os demais que tem na escola, tá? Então, com essa concepção, havia-se uma restrição muito grande a quem é que conseguiria participar dessas atividades, ok? E é claro, quando a gente fala, por exemplo, num esporte elitizado, é até bom eu, por exemplo, citar aqui um esporte. Queira ou não, a natação, ele é um esporte elitizado, tá? Por quê, Kleber? Quantas escolas que vocês conhecem que tem piscina? E eu, basicamente, aqui, eu posso conhecer pela Redondeza, lá no Juazeiro, tem o Polivalente, que tem piscina e eu não me recordo de outra. Então, queira ou não, é claro, é um equipamento caro. Sendo um equipamento caro, acaba se tendo uma prática um pouco elitizada e restrita, tá? É uma situação, tá? Que às vezes fica-se difícil você até entender como é que pode manusear isso aí com relação a essa modalidade esportiva, tá? Hoje em dia quadra, quase todas as escolas têm quadra, então aí não se torna tanto um esporte elitizado. Tem-se as dificuldades de realizar atividades nessas quadras, por conta de uma escassez de material que a gente sabe que acontece. Às vezes na escola só tem uma bola, não tem rede de voleibol, não tem bola de voleibol e por aí vai, tá? Então, mesmo com toda a propaganda e investimento por parte do governo, esse modelo não obteve sucesso. Então, por isso que o principal ponto, quando eu iniciei falando da educação física na década de 70, é que houve uma decadência. Implantou-se esse sistema de aptidão física, todo esse investimento, busca de talento esportivo, mas no final das contas, todo esse investimento e essa propaganda não obteve sucesso, tá? Então, houve uma decadência. Quando há uma decadência, seja em qualquer área, qualquer área de formação, por assim dizer, acontecem as reformulações dentro de uma crise existencial, tá? Então, precisavam-se formular novas concepções, né?
para que ela voltasse a criar uma nova identidade. Então a educação física, que estava muito atrelada ao poderio militar, muito atrelada ao desenvolvimento da aptidão física, ou seja, de uma elite esportiva, ela não vingou. Consequentemente, precisaram-se, né, formular novas concepções que se voltassem para a criação de uma nova identidade. E a educação física escolar, que estava voltada ao ensino médio, né, quinta a oitava série, passava a valorizar mais seu campo de atuação, que é de primeira a quarta série, e também na pré-escola, onde passa a desenvolver atividades ligadas à psicomotricidade. Olha aqui um aspecto totalmente diferente. Vocês não viram ainda essa disciplina, a não ser que tenha alguém que já seja de outro semestre, pode ter passado pela disciplina de psicomotricidade, mas vocês vão ver que é um aspecto totalmente diferente do que eu estou falando aqui, daquele esporte que é elitizado, daquele esporte que ele é excludente, daquele esporte que é para desenvolver apenas a aptidão física, tá? Então, aqui nós já temos uma pequena mudança que pode ser considerada como positiva, mas ainda não resolve essa crise existencial ou esse processo de decadência da educação física nessa época, tá bom? Com esses pressupostos, ela passa a estreitar mais os laços com a matéria da área de humanas, né? Psicologia, biologia e filosofia, tá? Passando a possuir novas tendências. Isso passa a ser vislumbrado com a criação de novos cursos de especialização e com a volta de profissionais doutorados que estavam no exterior devido a esse desenvolvimento. Passa-se a publicar um maior número de artigos e revistas, né? Valorizando cada vez mais essa área. Então aqui nós temos, como houve uma crise, nós temos um desenvolvimento até da nossa área científica, né? Se você for lá para quem está agora no primeiro semestre, não para quem já tem já está em algum outro semestre, vocês vão ter aí várias ferramentas de procura de artigos científicos, tá? Várias revistas da nossa área com qualis muito alto. Então esse qualis quer dizer que ela tem um rigor metodológico bem mais elevado, consequentemente os estudos são mais bem elaborados e escritos. Então, com essa própria crise existencial, doutores que estavam fora do país mesmo, acabaram retornando para o país, para o Brasil, no caso, a gente está falando aqui um pouquinho da década de 70 aqui no Brasil, beleza? Voltando-se para o Brasil, acaba-se criando revistas, um maior número de publicações de artigos, e aqui, ó, como é que eu consigo estabelecer uma relação entre a educação física e esses 3 pontos de estudo, né? Psicologia, biologia, filosofia e essa própria disciplina de psicomotricidade, que aí, é claro, não é da minha tutela e eu não vou nem me arriscar a falar muito sobre como é o funcionamento dessa disciplina, mas vocês vão ver mais à frente a inter-relação do trabalho da psicomotricidade com a educação física, tá? Então, é claro, novos estudos foram surgindo, ok? A partir disso, nós chegamos num período específico que é a educação física na década de 80. Então, a educação física na década de 80, né, na escola, passou a ter suas concepções mais voltadas para a parte social, tendo a inclusão como base. Olha aí uma mudança bem drástica da década de 70 para 80. Possivelmente nós não possamos perceber tanto, mas quando você sai de um caráter esportivista, quando eu digo esse caráter esportivista em vez da inclusão, seria o que? A exclusão, são os mais rápidos, mais fortes, mais rápidos, tá? Nós temos agora uma característica de inclusão, ok? Da parte social, que a criança ela deve participar de todas as atividades, que ela deve ter uma experiência mínima, e aí é claro, quando for crescendo, no avançar da idade, bem como das séries, acontece um direcionamento por parte dela. Ela vai procurar aquilo que mais lhe agrada, tá? Então, estes fatos remontam desde o surgimento, né, por Rui Barbosa, passando pelo movimento gímnico oriundo da Europa. Esse movimento gímnico, como eu falei para vocês, seriam aqueles movimentos ginásticos, da própria ginástica implantada dentro da escola. A ginástica geral, a ginástica de calistênica, a ginástica de rendimento, tá? Muito parecido com aquela ginástica que vocês veem aí nas Olimpíadas. Aplicações também de atividades de força, de velocidade, de agilidade, flexibilidade.
Passando em um processo de desenvolvimento, houve uma forte influência do movimento ginástico. Movimento esse que é oriundo, né, da Europa. E